Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje num dia diferente, mas com assuntos muito interessantes, que tem a ver muito mais com temas de situações que estão acontecendo fora do nosso país, mas que repercutem aqui dentro, do que os nossos assuntos internos, que nós não deixaremos de lado aqui no nosso portal. Isso porque, com a ida do presidente Lula para a abertura dos trabalhos na ONU, o seu discurso, o conteúdo, está sendo debatido, está sendo repercutido pelos grandes veículos de comunicação e pelas redes sociais de uma maneira geral. As temáticas são muito positivas, são muito interessantes, elevando o nível de debate, né? Isso aí é inegável para todos nós. No entanto, aqui no Brasil, nós ainda estamos reféns daquilo que a gente chama de mídia hegemônica, internacional e nacional. Isso porque nós estamos vendo apenas o conteúdo dos discursos do presidente brasileiro, o presidente norte-americano e depois o presidente da Ucrânia. Fora disso, é como se não existissem outros chefes de Estado. E eu acompanhei o dia inteiro os depoimentos, ali os discursos, melhor dizendo, né, desses chefes de Estado. Tem coisas muito interessantes aqui que eu queria compartilhar aqui com vocês. E também cuidaremos dos assuntos internos aqui, porque a sucessão na PGR parece que está ganhando mais calor e as filas estão andando junto com esse processo todo. Bom, vou conversar com vocês sobre isso tudo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco também. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário. Lembrando que nós temos aqui o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você que quer apoiar o seu canal preferido, o seu canal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, antes de entrar aqui no assunto internacional, eu queria salientar aqui uma coisa muito interessante que está acontecendo. Eu tenho espalhado nas redes sociais, eu fiz um vídeo muito pequenininho, falando da importância da sucessão da Procuradoria-Geral da República, para ver se chega lá na presidência da República, para mudar o paradigma dos critérios de escolha do novo Procurador-Geral da República. Em vez de se escolher alguém que seja lavajatista, que não seja lavajatista, que se escolha alguém para passar a limpo o nosso país nesse quesito Justiça, Procuradoria-Geral da República, pela catástrofe que nós vivenciamos aqui na época da pandemia. E hoje, para minha surpresa, até na Globo News, estava assistindo um debate agora mesmo, né? E o tema era: novo PGR deve avançar denúncias contra Bolsonaro. Então, a fila começa a andar também, porque esse é o ponto principal. O Brasil não pode ser considerado uma nação civilizada se a gente, depois do que nós vivenciamos aqui, a gente simplesmente esquecer que o que passou, passou. Será? Não, né? Então, eu achei muito interessante, fiquei muito contente de começar a ver esse tipo de situação, né? E aí também, a gente vai entrar aqui na PGR, mas vamos voltar aqui então para o discurso do presidente Lula, né? Bom, discurso de Lula na ONU acerta no multilateralismo, mas é vago sobre a Ucrânia e divide sobre Cuba. Então, estão criticando aqui o Lula por essas duas posições, né? E aí nós todos vimos o discurso do presidente Lula, que foi multilateral, né? Ele falou de coisas ali muito interessantes e salientando especificamente temas que são caros para todos os povos do mundo, a questão climática, a questão da desigualdade social, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, de como nós devemos tratar o planeta, enfim, falou de solidariedade, de não ter guerra, de se ter a paz, de não ter nenhum tipo de desequilíbrio provocado pela ganância do dinheiro, enfim, diminuir-se cada vez mais esses abismos, né? Isso tudo foi colocado ali pelo presidente, evidentemente, isso soou muito bem para todos nós, mesmo aquele bolsonarista mais empedernido, mesmo para aquele terraplanista, não dá para essa figura chegar e falar assim, olha, falou besteira, não é isso, não concordo com isso, está falando uma coisa errada. Não dá, gente. Mesmo as pessoas do campo progressista, né, que tem uma análise crítica também do comportamento do presidente da República, do seu governo, mesmo para essas pessoas há que se fazer elogios
esse discurso que, diga-se de passagem, não vem da cabeça, né, específica ou única do presidente do nosso país. Existe um corpo diplomático, um corpo de pessoas que estão ao redor do presidente da República que municiam o presidente com todas as informações, os cuidados que se deve ter com o discurso oficial, né, e os interesses do nosso país, evidentemente, todos eles conjugados com o que pensa o presidente do nosso país. Então ele acaba verbalizando todo um conjunto de ideias das pessoas civilizadas e conscientes da estrutura de poder aqui no nosso país, contrastando com aquilo que a gente viu no passado, né? Então, gente, eu acompanhei o discurso do presidente Lula, a gente vai ter muitas resenhas ainda sobre isso, né? E na sequência, a gente vai vendo algumas situações muito curiosas, né? Falou o presidente norte-americano, enfim, o discurso dele foi muito também comentado, né? As pessoas fazem muitas resenhas, mas aí depois ninguém sabe mais nada, né? Eu acompanhei aqui, na sequência, falou o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Falou o quê? Coisas muito parecidas que Lula falou. A preocupação com o meio ambiente, tocando, sublinhando na questão dos bancos internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que acabam dificultando que os países emergentes consigam se desenvolver através dessas ferramentas de financiamento. Ele falou ali que os países desenvolvidos acabam abocanhando muito mais dinheiro do que os países africanos, os países latino-americanos, os países subdesenvolvidos. Fez um discurso lá de uma agenda ambiental muito interessante, parece que não leu o discurso. Depois veio o presidente da Jordânia, que falou também das crises humanitárias, enfim, a internet que está dando esse pico aqui, gente. Mas assim, falou o presidente da Jordânia, vamos ver se ele aparece aqui. Deixa eu ver se eu diminuo aqui, a foto dele vai aparecer. Bom, mas aí depois do presidente da Ucrânia, falou o presidente da Polônia, falando que como ele está perto ali da Ucrânia, né, enfim, da Rússia, ele falou das questões, lembrou enfim, falou da crise humanitária, falou mais desse aspecto aí. E depois entrou o presidente de Cuba, que trouxe um paradigma muito interessante para todos nós refletirmos, mas o mundo, enfim, a mídia hegemônica não vai colocar o presidente de Cuba falando absolutamente nada, né? Ele questionou uma coisa muito simples. Por que é que os americanos, os Estados Unidos, fazem um bloqueio tão insano contra Cuba? Cuba nunca deu nenhum tiro contra os Estados Unidos, nunca tentou invadir os Estados Unidos, nunca fez terrorismo contra os Estados Unidos, nunca fez bloqueio contra os Estados Unidos, nunca fez absolutamente nada. É um tipo de ação de guerra, uma ação que sufoca uma nação absolutamente injustificável. E ele comentou também das desigualdades, das pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, as pessoas analfabetas no mundo, as que não têm o que comer, enfim, abordando ali que na ilha deles, com todos os problemas, eles conseguem pelo menos escapar, né, dessas estatísticas, dessas mazelas. Lembrou que, inclusive, na época da pandemia, o governo norte-americano fez um bloqueio contra a ilha e eles tiveram que se virar sozinhos, eles não puderam sequer receber medicamentos de fora para combater a pandemia. Gente, é um negócio assim que, infelizmente, né, não é verbalizado. Falou também a mesma coisa que o Petro e que Lula, a questão dos bancos de fomento, né, os bancos internacionais, darem dinheiro muito mais para os países ricos do que para os países pobres. E lembrou também que a maior parte dos países subdesenvolvidos gastam mais dinheiro para pagamento das suas dívidas externas, as suas dívidas financeiras, do que com saúde e com educação. Então, a gente não tem acesso a esse tipo de análise crítica, né? Depois falou também o Erdogan, da Turquia, abordando as questões geopolíticas, criticando ali a ONU de ter apenas 5 nações que cuidam da paz mundial ou da guerra mundial, né, dos conflitos no mundo inteiro. Aí depois falou o presidente de Portugal, depois falou o presidente de um outro país, que ali da região vizinha da Rússia, eu não lembro exatamente qual foi o país. Depois falou o presidente da África do Sul. Falou também das mesmas questões. Olha, a preocupação é com guerra. A África está cheia de guerra, só que ninguém sabe, né? Ninguém nunca ouviu falar. E muitas dessas guerras são fomentadas justamente pelos países que estão condenando algum tipo de guerra, ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O fomento de destruição no terceiro mundo é absolutamente imperceptível para todos nós, porque a gente não recebe essas informações, né? A gente foi tendo... Aí depois falou o Zelensky, enfim, fez um discurso absolutamente
condenatório, né, de tudo aquilo que está acontecendo envolvendo a Rússia. Depois falou o presidente da Guatemala também, enfim, presidente da Hungria e por aí foi, gente. Então, em linhas gerais, foi isso que nós tivemos ao longo do dia em relação a essas questões internacionais. Mas o discurso do presidente Lula realmente foi o que chamou mais a atenção, certamente. Bom, e aí a gente chega na nossa paróquia, é o que está acontecendo aqui. PGR tem que representar o MP e não o presidente da República. Coluna do Merval Pereira na internet e também no jornal impresso, no Globo. Eu pergunto para vocês, onde é que estava o senhor Merval Pereira quando estavam morrendo pessoas aqui no nosso país? Ele lembrou que tinha Procuradoria-Geral da República, que compete ao Procurador-Geral da República processar o presidente da República? Nem um pio. 4 anos de cumplicidade absoluta. Agora eles estão fiscais sobre qual será a escolha que o presidente da República fará, o presidente Lula fará. Bom, notícias de hoje, né? Guerra pela PGR. Apoiadores de Gonê usam fantasma de Janot para atacar Bigonha. Bigonha seria um procurador da República mais simpático às linhas progressistas que nós defendemos, né? Eu não conheço, não dá para falar. O critério, como eu digo para vocês, não é se é de esquerda, se não é de esquerda, se é de centro, se é lavajatista, não é. É quem é que vai enfrentar a apuração dos crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro e que tiveram dentro da Procuradoria-Geral da República um defensor dos criminosos ou defensores dos criminosos. Essa que é a questão central. Bom, as notícias são diversas, né? Lula deve anunciar novo PGR na próxima semana. Saiba quem é o favorito. E pela coluna da Carolina Brígido, o favorito é o progressista, né? Hoje o mais cotado para o cargo é o subprocurador da República, Antônio Carlos Bigonha. O mandato de Aras termina dia 26. Nos últimos dias, Bigonha ganhou força na disputa de bastidores, em detrimento de Paulo Gonet. Bigonha ganhou a atenção de petistas em 2019, quando pediu desculpas a ministros do STF por críticas feitas a eles por procuradores da Lava Jato de Curitiba, então comandados por Deltan Dallagnol. Matéria aqui também no Antagonista, eu leio todos os canais, né? É importante saber que todo mundo está pensando. Insatisfeito, Lula quer terceiro nome para PGR de jornal. Então, gente, são esses os fatos do dia. Lá fora, o Lula arrastou a pauta para um aspecto positivo. Vejam que diferença, né? Nós estamos discutindo negacionismos, pautas morais, situações do mundo fantasioso, teorias conspiratórias. Não, nós estamos discutindo o mundo. O Brasil está discutindo o mundo, o Brasil está inserido no mundo. Isso faz com que todos nós brasileiros sejamos mais respeitados novamente. Quando a gente viajar para fora do nosso país, a gente não tem que ficar se escondendo, porque a gente tivemos, né, que explicar o que foi essa aberração que se abateu sobre o povo brasileiro, causando tanta destruição e tanto atraso, né? E a fila continua a andar aqui dentro, né? Nós vamos ter mais notícias ao longo desses próximos dias e quem sabe a gente ajude aí que essa escolha faça que a justiça aqui no nosso país seja feita contra esses malfeitores todos, né? Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau!